Fala galera, eu sou o professor Vinícius Ferreira, estou com vocês novamente aí, firmes, estudando para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Hoje a gente vai estudar aí juntos o regimento interno da Polícia Civil. Nessa nossa aula a gente vai ver as disposições introdutórias, também algumas regras para aplicação aí do regimento interno da Polícia Civil do Distrito Federal. Beleza? Sem mais delongas, vamos iniciar aí o nosso estudo dessa norma tão importante o concurso da Polícia Civil. Então, hoje a gente vai verificar aí algumas regras importantes para a Polícia Civil desse regimento interno. Inicialmente, eu gostaria de pedir para que você saiba o que significa um regimento interno. Então, você pode entender o regimento interno como o conjunto de regras fixadas para regulamentar a estrutura e o funcionamento de determinada instituição, além de definir as atribuições de suas unidades. Então, esse é o regimento interno da Polícia Civil. O regimento interno ele serve para fixar e também para regulamentar a estrutura. Nós vamos encontrar a estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal no regimento interno. Serve também para explicar algumas regras de funcionamento, de hierarquia, de subordinação, além de definir as atribuições, sejam das pessoas, seja das unidades que integram a Polícia Civil do Distrito Federal. O regimento interno da PCDF é o decreto número 30.490 de 2009. Esse decreto número 30.490 de 2009, ele aprova o regimento interno e ele dá outras providências. Essas outras providências também são muito importantes para a sua prova. A gente vai falar de algumas delas. Agora que a gente falou que o regimento interno da Polícia Civil é um decreto, é muito importante que você compreenda a estrutura das normas para você se situar com relação ao estudo do regimento interno. Então, quando a gente fala de hierarquia das normas no direito brasileiro, no topo dessa hierarquia a gente tem a Constituição Federal, são as normas constitucionais. Abaixo da Constituição, a gente tem as normas supralegais, que são os tratados internacionais sobre direitos humanos, que não são aprovados com quórum de emenda constitucional. Abaixo a gente tem as normas infraconstitucionais. Aqui a gente tem as leis em geral, a gente tem as leis ordinárias, as leis complementares, as leis delegadas e assim sucessivamente. E abaixo a gente tem as normas infralegais. Então é aqui que está o regimento interno da Polícia Civil do Distrito Federal, o decreto 30.490. Ele é uma norma infralegal. Ele tem que estar em consonância tanto com a lei quanto com as normas supralegais e constitucionais. Então, se tiver alguma disposição no regimento interno da Polícia Civil, se tiver alguma disposição no regimento interno da Polícia Civil que contrarie lei, que contrarie normas constitucionais e supralegais, essa norma não tem aplicação. Ela não poderá ser aplicada. Beleza? Situando aí você no que vem a ser o decreto, onde ele está situado na estrutura, na hierarquia das normas, vamos continuar aí com a análise do regimento interno. Quem pode alterar as disposições contidas no regimento interno da PCDF? Como a gente acabou de verificar, o regimento interno ele é um decreto. Segundo o artigo 84 4 da Constituição Federal, compete ao presidente da República expedir decretos e regulamentos para dar fiel cumprimento às leis. O presidente da República ele é o chefe da administração pública federal. E essa atribuição ela é repassada aos demais chefes da administração pública por analogia. A gente está falando da Polícia Civil do Distrito Federal, DF, unidade administrativa aí, autônoma, unidade política, entidade política autônoma. Ele tem um chefe da administração pública que é o governador. É o governador do Distrito Federal a autoridade competente para expedir decretos e regulamentos.
Logo, somente o governador do Distrito Federal pode alterar as disposições contidas no regimento interno da Polícia Civil. É isso que estabelece o artigo 137 do regimento interno, que diz: o presente regimento somente poderá ser alterado mediante ato do governador do Distrito Federal. Conhecendo o SEBRASP como eu conheço, essa é uma informação que tem grandes possibilidades de ser cobrado na sua prova. E aqui o SEBRASP vai colocar que essa atribuição é do presidente da República. O que você vai fazer? Você vai marcar que esse item está incorreto. Apenas o governador do Distrito Federal pode alterar o regimento interno da Polícia Civil. Beleza? Fica atento. É o governador, não é o presidente, não é o secretário de Segurança Pública, não é o diretor-geral da Polícia Civil. É o governador. Outra pergunta importante. No caso de omissão, e havendo dúvidas com relação à aplicação do regimento interno da Polícia Civil, quem é a autoridade competente para solucioná-las? Essa pergunta é muito importante para a sua prova e a resposta é diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Havendo dúvidas na aplicação do regimento interno da Polícia Civil, há omissões. Quem é que vai solucionar esses conflitos? O diretor-geral da PCDF, com base no que dispõe o artigo 138 do regimento interno, que diz: os casos omissos e as dúvidas surgidas na implantação e execução desse regimento serão dirimidos pelo diretor-geral da Polícia Civil. Beleza? Então é o diretor-geral da Polícia Civil quem irá solucionar esses conflitos, seja no caso de omissão, seja no caso de dúvida na implantação do regimento interno. Os servidores pertencentes ao quadro de pessoal da Polícia Civil deverão fixar residência no Distrito Federal ou cidades do entorno, face ao regime de dedicação integral e exclusiva inerente à função policial. Esse regime de dedicação integral e exclusiva inerente à função policial, ele está expressamente previsto na Lei 4878 de 65, uma lei que também será cobrada no concurso da Polícia Civil. Essa regra ela é importante para fins de cobrança em prova, e somente. Na prática, isso não existe. Acredito que você pode até ter se assustado, para você aí que está assistindo esse vídeo, que não é do Distrito Federal ou aqui das cidades do entorno. Cara, você pode morar na Austrália. Você cumprindo a sua jornada ordinária de trabalho, você não vai ter nenhum tipo de problema. Beleza? Então, essa é uma regra contida no regimento interno que não se aplica na prática. Por quê? Isso não está previsto em lei. Decretos não podem criar direitos e obrigações que não estejam expressamente previstos em lei. Beleza? Então fique atento à literalidade desse artigo 130, mas saiba que na prática isso aqui não tem aplicação. Existem policiais civis que moram em Anápolis, que moram em Goiânia, que moram em Minas Gerais, tranquilamente em cidades que não integram aí a região do entorno do Distrito Federal e não tem nenhum tipo de problema. Beleza? Não se preocupe quanto a isso. Artigo 128 diz: os delegados de polícia deverão comparecer ao serviço trajando passeio completo, enquanto os demais servidores deverão fazê-lo em traje condigno com a função. O que é esse passeio completo? Você pode entender esse passeio completo como terno e gravata. Entenda nessa forma. Beleza? Essa é uma regra aí expressamente prevista no regimento interno, que também na prática não tem muita aplicação, nem todo delegado vai de terno e gravata, vai de passeio completo trabalhar, mas é importante que você conheça a literalidade desse dispositivo, beleza? O artigo 126, ele diz o seguinte: a subordinação hierárquica das unidades da Polícia Civil é definida no enunciado de suas atribuições. Essa disposição ela é importante para que você conheça a estrutura da Polícia Civil. Como assim? Você vai saber quem é subordinado a quem dentro da Polícia Civil no momento que você vai analisar as atribuições de cada uma das unidades da Polícia Civil.
Por exemplo, suponhamos que você vai analisar as atribuições da DPCA, que é a Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente. Lá você vai encontrar a informação de que a DPCA é diretamente subordinada ao DPE, ao Departamento de Polícia Especializada. Quando você vai estudar as atribuições das delegacias circunscricionais, você vai encontrar a informação que elas são diretamente subordinadas ao DPC, ao Departamento de Polícia Circunscricional. Vai estudar as atribuições da Corregedoria. Lá você vai verificar que tem a previsão expressa que a Corregedoria está diretamente subordinada à Direção Geral da Polícia Civil. Então, é no enunciado das atribuições que a gente vai encontrar a subordinação hierárquica das unidades da Polícia Civil do Distrito Federal. Beleza? Então, todas as unidades praticamente aí têm escrito no seu enunciado a quem essa unidade se encontra diretamente subordinada. Beleza? Eu acredito que futuramente eu consiga fazer um vídeo explicando para vocês a estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal, que vai contribuir muito aí com a sua futura aprovação. Será permitido o uso de bens pertencentes à carga patrimonial da Polícia Civil para fins diversos da atividade policial? Você que está estudando para a Polícia Civil, você sabe que a resposta é não, não será permitido. E não só não será permitido, como é vedado, é proibido o uso de bens pertencentes à carga patrimonial da Polícia Civil para fins diversos da atividade policial. Beleza? É o que estabelece o artigo 131. É vedado o uso de bens pertencentes à carga patrimonial da Polícia Civil para fins diversos da atividade policial. Agora a gente vai falar algumas características da Polícia Civil que estão previstas no artigo 1º do Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal. Essas disposições também têm que estar fixadas aí na sua memória, na sua cabeça, tem que estar sabendo disso aqui, é muito importante. A Polícia Civil é uma instituição permanente da administração direta. Lembre-se que a Polícia Civil é um órgão público. A Polícia Civil é um órgão público distrital, é um órgão público integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal. A Polícia Civil é essencial à função jurisdicional. Lembre-se que a Polícia Civil exerce a atribuição de polícia judiciária, e isso é essencial à função jurisdicional. A Polícia Civil ela é vinculada ao gabinete do governador do Distrito Federal. Esqueça a presidência da República, não se aplica a esse caso. Polícia Civil é um órgão público distrital. Beleza? Vinculado ao gabinete do governador. Quando a gente estuda lá no direito administrativo, administração pública direta, administração pública indireta, a gente encontra a informação que os órgãos da administração direta, elas são regidos por um vínculo de subordinação. Aqui no regimento interno, a expressão utilizada é vínculo, vinculação. O PCDF é vinculado ao gabinete do governador. Nesse caso, esqueça aí as regras do direito administrativo que você estudou e se atenha à literalidade do artigo 1º. A PCDF é vinculada ao gabinete do governador do Distrito Federal. Polícia Civil é dirigida por delegados de polícia de carreira. A gente vê essas informações aí no estudo da Lei 9264, que fala do cargo de diretor-geral, que ele é privativo de delegado de Polícia Civil da classe especial, nomeado pelo governador. E, por fim, saiba que a Polícia Civil tem relativa autonomia administrativa e financeira. Relativa autonomia administrativa e financeira. Se Sebrasp utiliza a expressão absoluta na sua prova, você vai marcar que está incorreto.
Como eu disse para você, essas disposições estão previstas no artigo 1º, que diz: a Polícia Civil do Distrito Federal, instituição permanente da administração direta, essencial à função jurisdicional e vinculada ao gabinete do governador do Distrito Federal, é dirigida por delegado de polícia de carreira e tem relativa autonomia administrativa e financeira. Beleza? Então a gente tem mais ou menos essa estrutura aqui, ó, quando a gente estuda a administração distrital. A gente tem a governadoria, a gente tem a Secretaria de Segurança Pública e aqui a gente tem a Polícia Civil do Distrito Federal. Ao lado aqui a gente tem os demais órgãos de segurança pública do Distrito Federal, como a PMDF, a gente tem o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, todos eles aí abaixo da Secretaria de Segurança Pública nessa estrutura. Contudo, lembre-se que o regimento interno da Polícia Civil diz que a PCDF é vinculada ao gabinete do governador do Distrito Federal. Beleza? Não se esqueça dessa informação. Não vamos criar confusões aí na hora de analisar o regimento interno. A missão institucional da Polícia Civil, que está prevista no artigo 2º, ela deve ser conhecida na literalidade apenas. Saiba que hoje, atualmente, a Polícia Civil do Distrito Federal tem uma outra missão. Assim como você vai encontrar hoje na prática uma estrutura administrativa diferente dessa que está prevista no regimento interno. O regimento interno ele ainda não foi atualizado. Hoje na PCDF, se você entrar, por exemplo, no site da Polícia Civil, você vai ver o novo organograma. Ele é bem diferente do organograma que a gente tem previsto no regimento interno. Mas o que vai ser cobrado na sua prova é o que está no regimento interno. O artigo 2º diz a missão da Polícia Civil, que é: Polícia Civil do Distrito Federal tem como missão institucional promover, integrado às instituições congêneres, a segurança pública, visando a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas, por meio da apuração de delitos, da elaboração de procedimentos formais destinados à ação penal e da adoção de ações técnico-policiais com a preservação dos direitos e garantias individuais. Beleza? Então essa é a missão institucional da Polícia Civil que você tem que levar para a sua prova. Agora a gente vai falar aí, e vou mostrar para você, a atual missão da Polícia Civil. A atual missão diz: proporcionar segurança pública com excelência na elucidação de infrações penais, no desempenho da função de polícia judiciária e na promoção da cidadania. Qual que você tem que levar para a sua prova? Essa aqui, a que está prevista no artigo 2º do regimento interno. É ela que pode ser cobrada na sua prova. A gente vai falar dos princípios institucionais da Polícia Civil. Estudar princípios é sempre um pouco complicado, porque a gente tem muitos princípios aí no regimento interno, são 10 princípios. E você analisar esses princípios sem nenhum mnemônico aí para te ajudar na memorização fica complicado. E quando a gente analisa na ordem que está no artigo 3º, a gente não encontra nenhuma lógica. Então, com a finalidade de facilitar a sua memorização, eu criei esse mnemônico. Esse mnemônico é Pula Índio. Pula Índio é o mnemônico para você memorizar os princípios institucionais. Eu não sou muito favorável a essa situação de você ficar decorando as coisas, exceto quando o assunto é princípios. Para você safar uma pane aí, caso você esqueça no dia de fazer a sua prova. Beleza? Então, o Pula Índio é formado pela seguinte sequência de princípios: participação comunitária, unidade, legalidade, autonomia funcional, indivisibilidade, moralidade, disciplina, impessoalidade, unidade de doutrina e de procedimentos e hierarquia. Pula Índio
mnemônico para que você leve para sua prova quais são os princípios institucionais da PCDF. Participação comunitária, unidade, legalidade, autonomia funcional, indivisibilidade, moralidade, disciplina, impessoalidade, unidade de doutrinas e de procedimentos e hierarquia. Gostaria de falar para você o seguinte: caiu na sua prova expressões como apenas, somente, exclusivamente, em qualquer questão relacionada a princípios institucionais, você tem que estar muito atento. A chance desse item estar incorreto é de 99%. 99% das vezes, questões que usam esse tipo de expressão, quando o assunto é princípio institucional, o item está errado. Então fique atento. São 10 princípios institucionais e você já sabe uma forma de memorizá-los. Tranquilo? Então observe o artigo 3º aí para você verificar que analisá-los dessa forma é mais complicado. Então são princípios institucionais da Polícia Civil do Distrito Federal: a hierarquia, a disciplina, a unidade, a indivisibilidade, a autonomia funcional, a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a participação comunitária e a unidade de doutrina e de procedimentos. Beleza? Vimos os princípios institucionais da Polícia Civil. Agora a gente vai falar das funções essenciais da PCDF. Esse assunto está entre os mais importantes do estudo do regimento interno e, inclusive, já foi cobrado em concursos anteriores. Então, vamos observar aí as disposições relacionadas às funções essenciais com bastante cuidado. Primeira função essencial: ressalvada a competência da União, executar as funções de Polícia Judiciária do Distrito Federal e a apuração de infrações penais, exceto as militares e eleitorais. Fique atento, a Polícia Civil do Distrito Federal não apura infração penal militar e eleitoral. Galera, a Polícia Civil é a Polícia Judiciária do Distrito Federal e ela vai promover a apuração das infrações penais no âmbito distrital. É muito importante que você saiba que isso se dará com ressalva da competência da União. Então, suponha você, futuro policial civil do Distrito Federal, você está de plantão numa delegacia circunscricional. Chega uma guarnição da Polícia Militar apresentando o crime de moeda falsa. Vocês não irão promover a apuração desse crime. Por quê? Crime de moeda falsa é de competência da União, é de competência federal. Essa guarnição da Polícia Militar será encaminhada à Polícia Federal. Beleza? Então, a Polícia Civil executa as funções de Polícia Judiciária do Distrito Federal e apura as infrações penais, ressalvada a competência da União, ressalvadas as infrações penais militares e eleitorais. Segunda função essencial: organizar, executar e manter serviços de controle e fiscalização de armas, munições e explosivos, na forma da legislação pertinente. A gente tem na Polícia Civil uma divisão que é específica para tratar desse assunto, que é a DAME, que é a Divisão de Armas, Munições e Explosivos. A DAME está aí diretamente subordinada ao DEPAT, que é o Departamento de Atividades Especiais. Beleza? Então a Polícia Civil tem como função essencial organizar, executar e manter esse serviço de controle, fiscalização de armas, munições e explosivos na forma da legislação correspondente. Terceira função essencial é zelar pela ordem e segurança pública, promovendo e participando de medidas de proteção à sociedade. Quarta função essencial: promover o intercâmbio policial com organizações congêneres.
é promover o intercâmbio com outras forças de polícia judiciária. É isso aí que é a função essencial da Polícia Civil. Quinta função essencial, colaborar na execução de serviços policiais relacionados com a prevenção e a repressão da criminalidade interestadual. Colaborar na execução de serviços policiais relacionados com a prevenção e a repressão da criminalidade interestadual, ou seja, entre estados da federação. Sexta função essencial, executar as atividades de perícia criminal, perícia médico-legal e perícia papiloscópica. Dentro da Polícia Civil, como a gente viu no estudo da Lei Orgânica do Distrito Federal, a gente tem as unidades, o Instituto de Criminalística, o Instituto Médico Legal e o Instituto de Identificação. Essas unidades compõem a estrutura orgânica da Polícia Civil do Distrito Federal. Logo, é uma de suas funções essenciais executar as atividades de perícia criminal, médico legal e papiloscópica. Sétima função essencial, realizar as identificações civis e criminais. É a Polícia Civil quem faz a realização de identificação civil por meio aí da retirada da carteira de identidade. A carteira de identidade ela é tirada na Polícia Civil do Distrito Federal e a identificação criminal aí das pessoas presas na forma da legislação correspondente. Oitava função essencial da Polícia Civil, cooperar com as autoridades administrativas e judiciárias no tocante à aplicação de medidas legais e regulamentares e cooperar com os demais órgãos de segurança pública. Essas são as funções essenciais da Polícia Civil. Esse assunto é muito importante para a sua prova. Você tem que analisar sempre que possível o artigo 4º do Regimento Interno da Polícia Civil. Isso é muito importante. E eu reitero, esse assunto já foi cobrado em concursos anteriores. Beleza? Fique atento, amigo. Não vamos perder questão relacionada a esse assunto. Como se dá a divisão dos cargos públicos na Polícia Civil? A gente vai começar uma breve introdução sobre os cargos públicos da PCDF. Beleza? A divisão dos cargos públicos se dá na forma prevista na Constituição. Dentro da Polícia Civil, a gente tem os cargos efetivos e a gente tem os cargos em comissão. Ressalto que para ingresso na Polícia Civil, para exercer atividade de natureza policial, é necessário concurso público. Beleza? Você não vai ver aí como ocupante de cargo comissionado um policial civil do Distrito Federal. Isso não existe. Mas dentro da Polícia Civil, a gente tem sim cargos em comissão, e a gente vai ver isso aí no futuro. Deixo para vocês aí quais são os principais cargos em comissão dentro da Polícia Civil. É o cargo de diretor-geral da Polícia Civil, o cargo de diretor-geral adjunto e o cargo de corregedor-geral de polícia. Esses são os principais cargos em comissão e esses cargos podem ser entendidos como os cargos aí de direção da Polícia Civil. Então, esses são os cargos de direção da Polícia Civil do Distrito Federal. Existem outros cargos em comissão? Existem. Há muitos outros cargos em comissão, como o cargo de delegado-chefe. Delegado-chefe das delegacias circunscricionais é um cargo em comissão. A gente tem os dirigentes dos institutos de criminalística, Instituto de Medicina Legal, Instituto de Identificação como cargo em comissão, temos os coordenadores, então existem muitos outros cargos em comissão. No regimento interno, há previsão aí para 20 cargos em comissão, beleza? Como se dará a substituição do diretor-geral em suas ausências e impedimentos? Saiba que o diretor-geral é a autoridade de maior hierarquia interna dentro da PCDF. Se o diretor-geral da Polícia Civil estiver ausente ou impedido de exercer as suas atribuições, quem irá substituí-lo?
observe aí a linha sucessória da Direção-Geral da Polícia Civil. Então, o diretor-geral ele está impedido, exerce a função o diretor-geral adjunto. O diretor-geral adjunto está impedido, exerce a substituição aí o corregedor-geral de polícia. Então, essa é a linha sucessória aí de substituição do diretor-geral. Temos o diretor-geral adjunto e o corregedor-geral de polícia. Beleza? É o que está previsto no artigo 127, que diz: o diretor-geral da Polícia Civil é substituído em suas ausências e impedimentos eventuais pelo diretor-geral adjunto da Polícia Civil e, na falta deste, pelo corregedor-geral de polícia. Tranquilo? Relembrando aí, falando agora dos cargos efetivos da Polícia Civil, relembrando o que a gente estudou na Lei 9264 de 1996. A gente viu que a carreira policial civil ela é desmembrada em carreira de delegado. A carreira de delegado ela é constituída do cargo de delegado. E a gente viu também que há o desmembramento na carreira de polícia civil. Essa carreira de polícia civil ela é composta dos cargos de perito criminal, perito médico legista, agente de polícia, escrivão de polícia, papiloscopista policial e agente policial de custódia. Gostaria de mencionar para você com antecipação, a gente vai ver isso em outro vídeo, eu vou gravar para vocês ainda esse outro vídeo, que no regimento interno da Polícia Civil a gente encontra a expressão perito papiloscopista e a gente encontra a expressão agente penitenciário. Lembrando que o regimento interno ele é do ano de 2009. Então, de lá para cá, a gente já teve diversas alterações na Polícia Civil do Distrito Federal. Hoje, o cargo de agente penitenciário se transformou no cargo de agente policial de custódia. O cargo de perito papiloscopista, que estava previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal, foi declarado aí o dispositivo inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Então, a gente tem hoje mesmo o cargo de papiloscopista policial. Então, essa é a estrutura dos cargos efetivos da Polícia Civil. Em vídeo posterior, a gente vai falar das atribuições desses cargos efetivos. Eu vou explicar para você o que faz cada um desses cargos dentro da Polícia Civil do Distrito Federal, para que você compreenda e não erre nenhum tipo de questão sobre esse assunto. Beleza? Vamos fazer aí, depois da gente verificar o artigo 94, alguns exercícios para a gente poder aplicar o conhecimento que a gente adquiriu nessa aula. Beleza? O artigo 94, ele reproduz o que eu informei para vocês, que diz: o quadro funcional da Polícia Civil do Distrito Federal é composto pela carreira de delegado de polícia do Distrito Federal e a carreira de polícia civil do Distrito Federal. A carreira de delegado de polícia é composta pelos cargos de delegado de polícia. A carreira de polícia civil do Distrito Federal é composta pelos cargos de perito criminal, perito médico legista, agente de polícia, escrivão de polícia, perito papiloscopista policial e agente penitenciário. A gente sabe que o perito papiloscopista policial é o papiloscopista policial e o agente penitenciário hoje é o agente policial de custódia. Beleza? Então fique atento a isso aí. Se você encontra questões da Lei 9264, você tem que resolver com um conhecimento em que tem a previsão para perito papiloscopista e agente policial de custódia. Quando você faz questões do regimento interno, você tem que se recordar que a menção é a perito papiloscopista e agente penitenciário. Beleza? Então vamos analisar aí algumas questões sobre o regimento interno da Polícia Civil para a gente poder aplicar esse conhecimento que a gente adquiriu. Vamos lá. Segundo o regimento interno da Polícia Civil, julgue o item seguinte: é função essencial da Polícia Civil realizar o controle externo das atividades policiais. A gente verificou essa função essencial no regimento interno? A resposta é não. Então, esse item está incorreto. O controle externo da atividade policial ele é realizado pelo Ministério Público. Beleza?
não há que se falar em controle externo de função policial pela Polícia Civil. Controle interno da atividade policial na Polícia Civil do Distrito Federal, ele é realizado pela Corregedoria Geral de Polícia. Mas controle externo, a Polícia Civil do Distrito Federal não realiza. Vamos para a segunda questão, que diz: de acordo com o regimento interno, julgue o item seguinte. Os servidores pertencentes ao quadro de pessoal da Polícia Civil, ressalvados os delegados de polícia, deverão fixar residência no Distrito Federal ou cidades do entorno, face ao regime de dedicação integral e exclusiva inerente à função policial. Com base no que a gente estudou e já mencionou, esse item ele se encontra errado. Esse item está equivocado. Os servidores da Polícia Civil, segundo o regimento interno, incluídos o delegado de polícia, eles deverão fixar residência no Distrito Federal ou cidades do entorno, face ao regime de dedicação integral e exclusiva inerente à função policial. Lembra lá da Lei 4878 de 65? Ela diz no seu artigo 4º que a função policial é incompatível com qualquer outra atividade e é baseada na hierarquia e na disciplina. Esse regime de dedicação integral e exclusiva, ele realmente existe, beleza? Lembrando que essa é uma regra que na prática ela não tem aplicação. Terceira questão, de acordo com o regimento interno da PCDF, julgue o item a seguir. A Polícia Civil do Distrito Federal, instituição permanente da administração indireta, essencial à função jurisdicional e vinculada ao gabinete do governador do Distrito Federal, é dirigida por delegado de polícia de carreira e tem relativa autonomia administrativa e financeira. Esse item, ele possui um erro muito sucinto. Isso aqui pode pegar um candidato, até mesmo aquele que está muito bem preparado para a prova. Olha o pequeno trecho que faz com que a questão esteja errada. A Polícia Civil não integra a administração indireta. A Polícia Civil integra a administração direta do Distrito Federal. Beleza? Então, esse é o único erro desse item. Vai fazer questão, principalmente no dia da sua prova, muita atenção. Atenção redobrada na análise desse tipo de questão. Beleza? Terceiro item, incorreto. Quarto item, segundo o regimento interno da Polícia Civil do Distrito Federal, os casos omissos e as dúvidas surgidas na implantação e execução deste regimento serão dirimidos pelo governador do Distrito Federal. Esse item, a gente tem plena convicção de que ele está errado. Solucionar omissões e dúvidas surgidas na implantação do regimento interno vai ser feito pelo diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Vai ser feito pelo diretor-geral da PCDF, beleza? Não é pelo governador do Distrito Federal. Lembrando que o governador é o único que pode alterar o regimento interno, beleza? Somente ele pode alterar o regimento interno da Polícia Civil, mas solucionar omissões e dúvidas vai ser um ato praticado aí pelo diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Beleza? Diretor-geral, autoridade de maior hierarquia dentro da PCDF. Quinta questão diz: de acordo com o decreto número 30.490 de 2009, aprova o regimento interno da PCDF, julgue o item seguinte e assinale certo ou errado. A impessoalidade, a legalidade e a unidade de doutrina e procedimento são princípios institucionais da Polícia Civil. Essa quinta questão, ela está errada. Essa quinta questão, ela está certa. Estou escrevendo certo e falando errado. Não, a quinta questão, ela está certa. Eu gostaria de falar para vocês o seguinte: o incompleto, nesse caso, não faz com que o item esteja automaticamente errado.
A impessoalidade, a legalidade, a unidade de doutrina e procedimentos são, sim, princípios institucionais da Polícia Civil do Distrito Federal. Se aqui tivesse um somente, apenas, aí sim o item estaria incorreto, mas do jeito que ele foi aí confeccionado, esse item está certo, beleza? Lembrando do mnemônico aí para te ajudar a não esquecer quais são os princípios institucionais da Polícia Civil. Pula índio, participação comunitária, unidade, legalidade, autonomia funcional, impessoalidade, moralidade, disciplina, indivisibilidade, unidade de doutrinas e de procedimentos e hierarquia. Beleza? Esses são os princípios institucionais da Polícia Civil do Distrito Federal. Na tela segue aí o gabarito das questões que a gente acabou de resolver. A gente encerra aí então esse estudo do regimento interno, essa análise introdutória do regimento interno da Polícia Civil. Voltarei em breve com alguns outros vídeos para a gente continuar falando, principalmente das atribuições dos ocupantes de cargo efetivo, principalmente com a atribuição do delegado, do agente, do escrivão, do agente penitenciário. Está escrito dessa forma no regimento interno. A gente sabe que hoje é o agente policial de custódia. Então a gente volta a falar desse assunto em breve. Gostaria de desejar para você uma sorte tremenda nesse concurso. Estou torcendo por você. Mais uma vez eu digo, nós vamos trabalhar junto nessa instituição policial. Beleza? Forte abraço, tamo junto.